Bom, então essa é a segunda aula de tributos. Por enquanto eu ainda estou conceituando para vocês a parte introdutória de tributos. Estou falando quais são e nós vamos entrar na prática que vai ser bastante interessante. Essa aula vai ser uma aula mais curta, que eu vou falar para vocês como nasce um tributo e como deve ser alterado esse tributo. Então eu vou falar de fontes primárias e fontes secundárias do direito. Vamos fazer aqui uma pirâmide. Então as fontes primárias estão aqui no começo dessa pirâmide. E aqui nessa parte de baixo estão as fontes secundárias. Então, para criar um tributo, primeiro ponto, eu falei que, no caso, na aula anterior, o Código Tributário Nacional consolida os tributos na Lei 5172 de 1966. Eu vou situar duas contribuições que eu falei para vocês na aula anterior, vídeo anterior, quem não viu pode retornar e ver pausadamente. Então, eu vou falar de como o PIS e o COFINS está dentro da Constituição Federal, no artigo 195. Então, em primeiro lugar, se um tributo ele está na Constituição Federal, que é o caso do PIS e COFINS, no artigo 195. Eu não preciso emendar a Constituição. Então, nesse caso, a maioria dos tributos, vocês podem observar que depende de uma lei complementar, que a Constituição Federal falou no artigo 195, que a Seguridade Social será mantida pelas contribuições sobre faturamento, folha e lucro. Então, esses dois tributos, que são duas contribuições sociais, eles, no caso, já estão previstos na Constituição Federal, então não precisa emendar, mas só está falando que será mantido, mas não tem como eu cobrar o tributo se eu não especifico ele, né? Então, se vocês forem observar, eu tenho a Lei Complementar 7 de 70, que criou o PIS, e a Lei Complementar 70 de 91, que criou a COFINS. Então, tendo em vista que já está dentro da Constituição Federal, tem a Lei Complementar 7 de 70, criou o PIS, e a Lei Complementar 70 de 91 criou o COFINS. Antes do COFINS existia o FINS Social, que foi julgado inconstitucional, né? Então, o início dele foi com uma alíquota de 2%. Aqui o PIS passou por várias alíquotas, mas a última alíquota vai em 0,65. Posteriormente, houve alterações por uma lei ordinária. Qual seria essa lei?
9.718 de 98. Então ela alterou o conceito de faturamento, mas alterou a alíquota para 3%. Então aqui eu vou para 3%. Essa alíquota, no começo, as empresas não sentiram, porque esse acréscimo de 1% eu poderia compensar na contribuição social sobre o lucro. Então aqui eu só estou dando uma introdução de como forma um tributo. Depois eu vou entrar nesses cálculos, dentro de exemplos, né, dentro de fato gerador, para explicar como ele acontece dentro das empresas. Posteriormente, foi revogada essa possibilidade de compensação e atualmente a alíquota da COFINS permanece em 3%. Só que quem legisla no Brasil acaba sendo não o legislativo, e tem situações que o executivo força o legislativo a legislar, que é o caso do presidente da República através de medida provisória. Então, por enquanto, eu estou ainda falando de PIS e COFINS. Então veio a MP66 de 2002 e criou uma nova sistemática de cálculo do PIS e COFINS. Então a MP66 para o PIS, com uma alíquota majorada para o 65. E a COFINS veio com a regra da MP 135 de 2003. Essa MP 135, o que ela fez? Ela pegou e criou a COFINS nessa sistemática, com uma alíquota de 7,6. Então, PIS 065, COFINS 7,6. E criou uma nova sistemática chamada não cumulatividade. Enquanto que essa regra do 0,65 e do 3% é um regime cumulativo. Então tem o sistema não cumulativo com uma alíquota maior e o sistema cumulativo com uma alíquota menor. Como que ficou essa regra? Então essa regra não cumulativa, lembra que eu falei para vocês na última aula que eu tenho a forma de tributação chamada lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, simples nacional e o MEI. Essas são as formas de tributação existentes no Brasil. Entretanto, essa forma não cumulativa só vale para as empresas de lucro real, tirando algumas exceções. Então depois nós vamos entrar nas exceções. Esse sistema não cumulativo ficou para o lucro presumido. Então depois a gente vai fazer aulas específicas falando o que é o lucro real e o que é o lucro presumido. Por enquanto, só para situar vocês como que se cria um tributo. Então eu tenho uma previsão constitucional, caso eu não tenha, eu tenho que emendar a Constituição, lei complementar, lei ordinária e medida provisória. Então essa medida provisória não poderia ficar eternamente em medida provisória, tendo em vista que tem a validade de 60 dias prorrogáveis por mais 60. Então ela foi, no caso, convertida em MP 66 na lei 10.637 de 2002. E essa MP
135 foi convertida na Lei 10.833 de 2003. Então veja, essas são as fontes primárias do direito. Quando eu quero alterar um tributo, eu vou ter que seguir essa regra, né? Para a criação, uma alteração constitucional, e depende do tema aqui, eu vou precisar de uma lei complementar ou uma lei ordinária. Então, pode acontecer de existir tributos na Constituição, e é o caso, né, do Imposto sobre Grandes Fortunas, que existe previsão constitucional, mas não foi ainda editada uma norma secundária para pegar aí, uma fonte primária, na verdade, para pegar e instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, por isso não é cobrado. Precisaria de lei complementar, assim por diante, para definir quais são os contribuintes, fato gerador, base de cálculo, alíquota e assim por diante. Então, essas são fontes primárias, elas alteram a legislação. E as fontes secundárias, elas têm o objetivo apenas de explicar, né, o nosso sistema de cobrança de tributos. Então, na verdade, ele não passa pelo Congresso Nacional. Então, todas essas alterações aqui, eles passam pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, aqui eu tenho 513 deputados para aprovação dessas regras, e aqui no Senado eu tenho 3 representantes dos estados. Então, como eu tenho 27 estados, eu tenho 81 senadores. Então, aqui eu represento os estados e aqui os representantes do povo, né, que aprovam essas alterações, né, que mudam a vida das empresas. Então, essas contribuições, depois nós vamos entrar nela especificamente. Aqui, só uma forma de explicar para vocês como que se cria um tributo e como que se altera um tributo. Aqui tem também as fontes secundárias. As fontes secundárias, elas só explicam a nossa legislação. Então, o que seria uma fonte secundária? Uma fonte secundária seria, por exemplo, o regulamento. Então, o regulamento do ICMS seria uma fonte secundária. O regulamento do IPI seria uma fonte secundária, né? O regulamento do IOF seria uma fonte secundária. A tabela do IPI, que é a TIP, seria uma fonte secundária. Então, todas as outras normas, elas só consolidam. Mas para o aplicador, para a vida prática, principalmente dos alunos de direito, para os alunos de contabilidade, para os atuantes no mundo contábil, na esfera jurídica, é mais fácil você consultar a fonte secundária. Por quê? Porque lá está consolidada a legislação. Então, eu dou um exemplo aqui, o regulamento do Imposto de Renda. Então, atualmente eu tenho um regulamento, ele é de 2018. No caso, o anterior era de 1999, e o anterior a ele era de 1984. Então, de tempos em tempos, o fisco ele pega e faz um regulamento. Óbvio que eu tenho que trabalhar com o regulamento atualizado, senão eu vou ficar no prejuízo. Então, aqui eu tenho o regulamento do ICMS. Cada estado, né, determina elabora o seu regulamento. Falei para vocês da PIP, que é o regulamento do IPI, da TIP, que é a tabela do IPI. Então, essas são fontes secundárias do direito. Eu preciso delas para conseguir operacionalizar. Mas qualquer outra fonte, por exemplo, uma instrução normativa, é uma fonte secundária. Então, por exemplo, eu tenho lá o cálculo do PIS, da COFINS, só que eu não defini na lei qual é o código de recolhimento, o código do DARF. Não necessariamente eu preciso levar ao nosso Congresso Nacional para ser aprovado e votado qual é o código do DARF para recolher um tributo. Então, basta uma instrução normativa, definindo qual é né, no caso, o código do DARF. Então, não é uma coisa que vai mudar o fato gerador, a base de cálculo, os contribuintes, a alíquota. Por isso que ele pode ser alterado por fonte secundária, né? Então, tem
Vários outros exemplos, um decreto, por exemplo, pode vir a explicar uma norma da CONAMA, e várias outras portarias. Então, todas essas fontes, elas não podem alterar uma fonte primária. Então, se aqui está dizendo que o PIS, a alíquota de 3%, não pode ser alterado por uma instrução normativa para, aqui no caso, 7,6%. Precisa de uma lei. Né? Então, depois a gente vai entrar nos tributos da importação, e nós vamos ver que teve uma outra lei, a 10.865 de 2004, que criou, no caso, o PIS e a COFINS para a importação. E nesse caso foi criado com essa alíquota de 1,65 e 7,6. Mas depois a gente vai explicar como era o cálculo, levava em consideração todos os tributos, o ICMS e as próprias contribuições, que de 2004 foi cobrado até o ano de 2013, as empresas começaram a discutir e o STF julgou inconstitucional essa base de cálculo. E daí em 2013, no caso, houve alteração da base de cálculo para o valor aduaneiro. Depois eu vou mostrar alguns exemplos numéricos para ficar mais claro. Só que em 2015 o que aconteceu? Foi alterada a alíquota na importação para 2,10 e aqui para 9,25. Eu vou ter que até confirmar essa base. Então, 9,65. Então, essa alíquota da importação, vamos confirmar agora. (9,65) na importação. Depois a gente vai mostrar um exemplo prático. E tem alguns casos que eu tenho até um adicional de 1% de cobrança de COFINS. Então aqui nós vamos voltar depois para falar desses tributos de forma mais pontual e específica, mas aqui para situar vocês, as fontes primárias alteram a legislação, as fontes secundárias explicam o que as fontes primárias, no caso, estabelecem. Então essa é a regra de cálculo de alteração legislativa. E aqui só um histórico, eu peguei um exemplo do PIS e COFINS, poderia pegar e decompor qualquer outro tributo aqui para vocês perceberem como que funciona a alteração tributária, né? Então, fontes primárias e fontes secundárias. Então, essa aula eu vou fazer ela mais curta e depois eu vou fazer na sequência a terceira aula, que vai ser uma aula mais específica e pontual, explicando dos tributos e começando pelos tributos da importação. Então eu vou fazer um vídeo também mais curto para não ficar tão extenso, tão pesado, para na sequência deixar disponível para vocês também. Aquele abraço. Fique com Deus.